Gravar? Raimundo, você que tinha uma questão, né? Pode fazer. Então, eu queria, assim, lógico, não dá para aprofundar, mas falar um pouco mais sobre Romanos 9:13, né? Que é a questão da escolha de Deus por Esaú, ó, por Jacó, uma vez que é mais pela escolha divina, né? Deus escolheu Jacó, quer dizer, muito antes de nascer, e de repente o pessoal, no caso, os calvinistas, usarem esse argumento, né, dessa escolha que Deus fez no ventre, sendo que seria predestinado. Mas não é uma escolha humana, é uma escolha divina, né? É uma escolha divina, certamente. Agora, ela tem muito mais a ver com povo do que com indivíduo. É claro que é a escolha de um indivíduo como cabeça de um povo, né? Assim como foi a escolha de Deus de Abraão como cabeça de um povo. Mas, de repente, dentre os descendentes de Abraão, legítimos, sanguíneos, que é o caso de Jacó e Esaú, filhos de Isaac, netos de Abraão, diretos e tal, algo estranho aconteceu, não é? Algo estranho. O Esaú não é um descendente de Abraão, um abençoado, abençoarei a tua descendência, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que essa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ser herdeiro dessa promessa e da própria terra, né? Te darei esta terra, né? Veja, esta promessa da terra, esta promessa de ser em ti benditas todas as famílias da terra, acabou se cumprindo em que povo? Em que descendente? Né? Nos descendentes de Jacó, que se tornou o Israel. Agora, a gente sabe que dentre os filhos de Israel, nem todos foram, de fato, abençoados, contemplados. E é disso que Paulo está tratando, toda essa questão de não basta ser descendente de Abraão, mas de repente você está alijado desse processo, desse caminho. A eleição ali é a eleição de um povo para o cumprimento de um desígnio, de uma missão, de um propósito de Deus, sem necessariamente colocar que o Jacó fosse mais digno disso do que o Isaú. Quer dizer, é uma coisa muito, muito da graça de Deus ali. Algo semelhante a gente vê acontecendo quando Deus escolhe também o Saul, não é? Ele escolheu Saul, foi uma escolha divina, também para cumprimento de um desígnio, para cumprimento de uma missão. Ele escolheu também o Arão para ser um ajudante auxiliar do Moisés. E a gente sabe que logo o Arão está construindo um bezerro de ouro, trazendo problemas. O Isaú também vai acabar se desviando e até no final da vida se perdendo, né? Mas foi um escolhido de Deus. Quer dizer que ele foi um escolhido de Deus incondicionalmente para a salvação? Não, ele foi um escolhido de Deus para o cumprimento de um desígnio, para ser o primeiro rei de Israel. Acabou depois sendo rejeitado por Deus, ainda que tenha sido escolhido por Deus, foi. Ou seja, era uma eleição que cumpriu um determinado propósito, mas ele acabou se perdendo no final das contas. E isso pode acontecer com o próprio Israel, que acaba sendo rejeitado, né, como um todo, por conta da incredulidade, por conta dos seus. Então, entender tudo isso dentro do contexto é importante, porque Paulo está trabalhando exatamente com o conceito de um povo eleito. É disso que se trata. Quer dizer, é Israel aqui o eleito, né? E por que o eleito Israel, exatamente esse eleito que foi no lugar do Isaú, está sendo agora desclassificado, está sendo rejeitado. E Paulo vai dizer que eles estão sendo rejeitados não por uma atitude arbitrária de Deus, mas eles estão sendo rejeitados por conta da incredulidade. E é por isso que eu citei lá Isaías capítulo 5, que trata da mesma coisa. Eu fiz tudo, por que que eles estão dando frutos errados e tal, né? Estendi a minha mão cotidianamente, é um povo rebelde que não quer
né, reconhecer seus erros, se voltar para mim. Jesus chora sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha para seus pintinhos, eu quis salvar vocês, vocês não quiseram. Então, é disso. Mas também não é algo definitivo. Eles podem mudar de lado. Essa fatura ainda não está definida. Enquanto há tempo, a vida é a esperança. Então, é disso tudo que se trata, né? Então, é algo mais complexo. Então, tem que entender o que é que Paulo está abordando. Que exatamente, ele está abordando a rejeição dos eleitos. Olha que coisa doida, né? Se você for olhar bem, é disso que se trata. Os eleitos aqui estão sendo rejeitados, e não é uma atitude arbitrária de Deus, é por conta da incredulidade. Algo que aconteceu com o próprio Isaú, porque ele acabou rejeitando, trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilha, e algo semelhante está acontecendo agora com Israel, que se você for comparar o Cristo, o Messias, o Salvador, com tudo aquilo que Israel tem, é um prato de lentilha, né? Sabe? Ainda que guardadas as devidas proporções, é o que o autor de Hebreus faz, né? Ele começa a mostrar toda a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre o sacerdócio levítico, sobre a lei, sobre tudo mais, o cordeiro, todas as coisas. Ele compara e coloca tudo aquilo como um refúgio, como algo ultrapassado. Cristo, a soberania de Cristo sobre tudo. Bem, é isso aí. Isso é muito duro pro povo judeu, que se sente o escolhido, né? Que se sente exatamente aquele que foi privilegiado na escolha, né? Olha como fica complicado, Raimundo. Aí dá tilt na cabeça, né? Porque se a gente fala de uma eleição incondicional, então como é que fica? Exatamente era para apelando para uma espécie de eleição incondicional que os judeus estão confusos aqui. Né? E Paulo está dizendo: olha que não é bem assim, olha que já desde. É sempre no remanescente que se cumpre o propósito de Deus para com Israel. E há um remanescente ali nos dias de Paulo ali. O próprio Paulo, um judeu, os apóstolos são judeus, né? Maria, todos aqueles, João Batista, todos, Simeão, Ana, são remanescentes de Israel. 120 no cenáculo, os 500 que o viram subir, os 3.000 que se converteram, toda a igreja primitiva, básica ali, tínhamos 3.120 cristãos judeus, né? Nitidamente judeus. É a igreja que nasce desse contexto, é o remanescente. É o que acontece, 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Nos dias de Elias, só 7.000 faziam parte desse tipo. O Elias achava que era só ele. Aí Deus lembra ele que não é só ele. Então, a promessa está se cumprindo, sim, em Israel, mas no remanescente de Israel. E há uma promessa de Deus, essa bênção que Deus deu a Israel é tão forte, tão boa, que a misericórdia de Deus se estende sobre os judeus de múltiplas formas, tá, gente? Isso é que a gente sabe. E por fim, ele diz: todo Israel será salvo, ou seja, haverá ainda um avivamento, um despertamento entre os judeus, uma salvação. E Paulo está trabalhando duro para a conversão de mais judeus, ora por eles. Portanto, esses vasos de ira, que a gente vai entrar agora nessa questão, ainda podem se transformar em vasos de honra. Quando ele fala de tudo isso, não é nada fatídico, não é nada determinista, não é nada. É interessante observar por esse lado. Mais perguntas? Fiquem bem à vontade, tá, gente? Se não tem, eu vou introduzir aqui o próximo tópico, tá? Vamos lá, então? Eu acho que eu passei. Ah, bom, aqui. Versículo 15, né? Terei misericórdia de quem eu quiser, né? Ter misericórdia, de quem me aprouver ter misericórdia. Conclusão calvinista: Deus tem misericórdia apenas dos eleitos. O curioso aqui é que Paulo não está restringindo a misericórdia de Deus como os calvinistas querem.
é dizer que Paulo ele está ampliando a misericórdia de Deus. Em vez de ele limitar a misericórdia de Deus, ele amplia, porque para a concepção judaica, a misericórdia de Deus era para Abraão e seus descendentes. Esses eram os eleitos, os objetos da misericórdia e da graça de Deus. O que Paulo está fazendo é ampliando. Deus tem misericórdia de quem ele quiser. Ele resolveu ter misericórdia dos judeus e agora ele resolveu ter misericórdia dos gentios. Aliás, quando ele resolveu ter misericórdia dos judeus, já no chamado de Abraão, era com o intuito de alcançar os gentios. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A vocação de Abraão era missionária, era abrangente. E o que os judeus não estão suportando é a ideia de que Deus está se voltando para os gentios. E os gentios é que estão abraçando a fé, enquanto os judeus estão rejeitando e ficando de lado, e ficando, sabe, para trás. E Deus, então, está dizendo assim, o Paulo está dizendo em nome de Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. Não está isso lá no Antigo Testamento? Quando isso era para vocês o favor de Deus, vocês batiam palma, né? Agora, quando isso é a favor para os gentios, vocês se revoltam. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ué, Deus tem misericórdia de quem ele quer. Quando isso lá no passado foi, ele teve misericórdia de Abraão, olha que maravilha, nós somos o povo abençoado. Aí vocês, olha, acharam isso incrível. Agora, quando isso se estende para os gentios, vocês ficam chateados. Paulo afirmou que Deus tem misericórdia de todos no final das contas. Não é isso o ponto aqui? Capítulo 11, versículo 32. Deus, de alguma maneira, colocou todo mundo debaixo do pecado, porque através da lei ele simplesmente demonstrou o pecado do próprio Israel, para abalar o orgulho deles, né, para deixar escancarar a pecaminosidade deles. E os gentios a mesma coisa, todo mundo pecou, para depois ele usar de misericórdia para com todo mundo. Eis aí, misericórdia estendida e não misericórdia reduzida, restringida a um determinado grupo. Deus amou o mundo de tal maneira. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Misericórdia para com todos os que o invocam. Olha aqui, tudo que a gente encontra no bloco capítulo 9, 10 e 11. Versículo 32 do capítulo 11, versículo 11 do capítulo 10, tá? Esse versículo agora do Salmo 145, versículo 9, muito utilizado pelo John Wesley. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Não quer dizer que ele tem misericórdia de um e de outro ele não tem misericórdia, não. Quer dizer que ele tem misericórdia não apenas dos judeus, mas também dos gentios, de todos. Suas misericórdias sobre todas as suas obras. Entendeu bem isso? Não é restringir, é ampliar. Eis o problema grave da interpretação calvinista que não faz jus ao texto, ao contexto e à Bíblia como um todo. Deus é livre para estabelecer a fé como a condição para a salvação de judeus e gentios. Tal interpretação calvinista contradiz os textos que afirmam que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas, por exemplo. Atos 10, 34, Romanos 2, no contexto de Romanos, né? Capítulo 2, versículo 11. Deus ama a todos, João 3, 16. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, 1 Timóteo 2,6. Jesus é propiciação pelos nossos pecados mesmo, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo todo, 1 João 2,2. Jesus provou a morte por todos, Hebreus 2,9. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Portanto, aquele por quem Cristo morreu pode vir a perecer dado o comportamento de cristãos, que podem ser motivo de escândalo. Isso é terrível. Isso aqui, um calvinista, eu quero ver qual a explicação que o calvinista dá para isso. Vai. Você é calvinista, vai. Me explica esse texto. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Para um calvinista, aquele por quem Cristo morreu são os eleitos. Cristo só morreu pelos eleitos. Agora, como é que esse por quem Cristo morreu, que é um eleito, pode perecer? Me conta aí.
Não seja pedra de tropeço. Não faças perecer por causa de comida. Romanos 14, 15. O dia que você encontrar um calvinista, desses bem fanáticos assim e tal, não, pergunta para ele isso. Cristo morreu por todos? Ele vai dizer não, só pelos eleitos. Então, como é que pode perecer alguém eleito por quem Cristo morreu? Pronto. Só que Paulo, o apóstolo da graça, no mesmo contexto. Por isso que a eleição não é incondicional. Por isso que Paulo não está falando disso, gente. Está aqui no mesmo texto de Romanos. O contexto é campeão. E o contexto sempre vence o calvinismo, tá? O calvinista tropeça, é detonado pelo próprio contexto. Ele é o salvador do mundo. Jesus é o salvador do mundo. Aí, para um calvinista aqui, sempre tem mundo dos eleitos, tá? Sempre vai ter dos eleitos. Deus amou o mundo dos eleitos. Morreu pelo mundo, não, mundo dos eleitos. Então, eles acrescentam o que não está na Bíblia. Ele é o Salvador do mundo, João 4, 42. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dos eleitos. Gente, sabe, é chocante. A interpretação calvinista é chocante. Eu não sei como é que ela existe ainda, sinceramente. Ela é tão contraditória, ela é tão falaciosa, que eu não sei como é que ela consegue subsistir, francamente falando. Eu não sei como é que tem gente que acredita, gente que tem a Bíblia e ainda acredita naquilo. Eu não consigo compreender. Para mim, não faz o menor sentido, porque eles têm que incorrer em erros, tropeçar aqui e acolá o tempo todo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. E 1 Timóteo 4,10, né? Ele, o Deus vivo, é o Salvador de todos os homens, Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Quando ele diz é Salvador de todos os homens, ou seja, a sua salvação é estendida a todos. Quando ele diz principalmente dos que creem, ele quer dizer aqueles que creem é que acabam se apropriando, porque é por meio da fé que se dá a, a apropriação de tal salvação. E veja só, João 1,12. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Todos quantos, quem quer que seja. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, pois o seu desejo é que este ímpio se converta e viva. Efésios 18, 23, Ezequiel 18, 23. Não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender. 2 Pedro 3, 9. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Todos são convidados. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso num sermão, disse isso voltando-se para toda uma multidão, disse isso para os seus discípulos, para todo mundo que estava ao redor. Marcos 8, 34. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, 11. Bom, falar um pouquinho sobre isso. Tem misericórdia de quem ele quer. Em vez de se restringir, está ampliando para os gentios. É disso que trata o texto. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer a respeito? Perguntas? Fiquem à vontade. Manda as perguntas aí. Comentários aqui não tem dessa não. Bola para frente, então? Estou ouvindo algo? Professor, a explicação ela foi tão contundente, né, que até fica difícil alguma defesa, alguma dúvida a respeito do que é que realmente faz sentido, né? Obrigado, Navarro. Não sei se é a opinião de todos, porque às vezes o pessoal fica intimidado, que eu sou meio contundente, entendeu? Eu sou assim, eu sou uma pessoa de convicção. É claro, algumas coisas eu não sei. Aquilo que eu não sei, eu não tenho problema nenhum de dizer assim, eu não sei. Uma pergunta, É, esses slides a gente vai ter Passo acesso? tudo para vocês, tudo, Ah, slide, ótimo, sermão, tudo que vocês quiserem obrigado. mais. Às vezes eu faço comentário aqui, tem muita coisa, gente, é tanto material a esse respeito, tantos livros bons também sobre esse assunto. Infelizmente, a maioria deles em inglês. Ó, uma coisa que eu recomendo para vocês,
procurem aprender pelo menos a ler inglês. Ler inglês é mais fácil do que falar, né? Conversar é mais difícil, mais complicado. Então, procurem, porque a maior parte da literatura, né, tá em inglês ainda, sabe? Tem bastante coisa sendo traduzida, mas ainda muito, muito em inglês. Então, é uma riqueza, você amplia muito o universo. Agora, também tem os tradutores hoje, aproveita, né? Copia, cola. Tem vários hoje, recursos para você botar nos tradutores e fazer eles trabalharem para você, né? E que é muito material em inglês, muita coisa boa, né? Então, recomendo. Agora vou para dar sequência aqui, tá? Ah, bom, endurece a quem quer. Agora complicou, hein? Agora quero ver como é que o professor vai se escapar dessa. Endurece a quem quer. Tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer, né? Vamos ver. Entender bem, ter misericórdia, vai ajudar a entender bem essa questão do versículo 18. Endurece a quem quer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é de quem que ele está falando. Quem são os endurecidos nesse contexto todo? Se não os próprios judeus. Vai ficar muito claro isso quando você lê capítulo 9, 10 e 11 como um todo, não é? Exatamente aqueles que eram, os descendentes de Abraão, homem da fé, descendentes de Isaac e de Jacó, que era também uma pessoa de fé. Tinha vários problemas, mas era uma pessoa de fé, né? Agora, ele vai usar aqui o personagem Faraó, não é? Faraó. Por que que ele usa a figura de Faraó? Porque os judeus, eles lidam numa boa com o endurecimento do coração de Faraó. O que eles não reconhecem é o endurecimento do próprio coração. Aí fica. É disso que Paulo traz o Faraó, porque isso eles entendem. Ah, Faraó endureceu o coração, né? Agora é interessante que em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar que Deus tenha endurecido o coração de Faraó desde a eternidade. Isso você não encontra, né? Tal endurecimento é melhor compreendido como a entrega da pessoa a si mesma, algo que a gente já leu em Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, porque tendo conhecimento de Deus, não deram glória devida a Deus. Tornaram-se, então, nulos no seu próprio entendimento. Torceram a verdade de Deus, corromperam o conhecimento, adoraram a criatura no lugar do Criador, se meteram num monte de encrenca. Por isso, Deus os entregou às concupiscências dos seus próprios corações. Ou seja, chega a um ponto que Deus diz: basta, então seja como você tanto deseja, quer. Já que você insiste tanto, né? Tentei de muitas vezes, estendi as minhas mãos a um povo duro de coração, um povo que endureceu seu próprio coração, né? E é interessante observar também o seguinte: antes, lá no livro de Êxodo, antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, por 5 vezes é dito que Faraó foi quem endureceu seu próprio coração. E a gente sabe qual foi o processo. Quando você lê também toda aquela passagem, qual foi o processo de endurecimento do coração de Faraó? Ele parecia até se quebrantar à medida que vinham as pragas, não é? Ele, ele titubeava e falava assim: que manifestação poderosa de Deus. Não, parece que Deus está nesse negócio. Aí ele vinha e chamava Moisés e tentava fazer uma negociata ali com Moisés. Tem uma pregação que eu fiz muito tempo atrás, que são as 4 propostas indecentes de Faraó. Tinha até aquele filme, Proposta Indecente, até usei o sermão como Propostas Indecentes. E que ele sempre está barganhando, ele traz, mas ele não se submete à vontade, ele tenta uma negociata ali com Deus, mas mostra que
que ele ficou assim um tanto abalado, que ele percebeu o poder de Deus, que ele se deparou com algo que transcendia, que ele viu, reconheceu a princípio, só que ele não se curvou, meio como esses aí, que tendo conhecimento de Deus não dão glória a Deus. Então, à medida em que mais graça é manifesta a ele, mais Deus se revela poderoso, soberano, ou seja, quanto mais oportunidade Deus concedeu ao faraó, mais ele foi endurecendo seu coração. Isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, o processo de endurecimento foi através de graça. O processo de endurecimento de Israel também foi através de graça. Quanta graça! A libertação do Egito, as tábuas da lei, Moisés, os profetas, a água que saiu da rocha, o maná que veio do céu, os milagres, um profeta atrás do outro, o retorno depois do cativeiro babilônico, as profecias se cumprindo, uma série de coisas, mas isso tudo não foi suficiente. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Jesus chora. Jesus quer salvar, mas eles não querem. Deus estende a mão, mas eles são rebeldes. Então, eles, como disse Estevão no seu sermão antes de morrer, vocês, voltando-se para os judeus, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, está percebendo? Quanto mais graça recebe, e se você rejeita a graça, você vai cada vez mais endurecendo o próprio coração. O mesmo que aconteceu com Moisés, com Faraó, está acontecendo com o povo de Israel. O processo de endurecimento se deu através de muita graça manifesta. Tá? É o livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, aquilo que era para a salvação deles, se tornou para eles a perdição. Por conta, eles tropeçam na pedra de esquina, que é a pedra de salvação, que é a base. Ou seja, que coisa horrorosa, que tragédia, gente. É exatamente diante da graça manifesta, e quanto mais graça uma pessoa recebe, mais culpa ela tem. Mais juízo ela traz sobre si. A quem mais é dado, mais é requerido. Então, eles ficam indesculpáveis no final das contas. Tal endurecimento, então, é melhor compreendido como a entrega da pessoa a si mesma. Antes de ser dito que... isso tudo eu já li. Faraó converteu todas as manifestações da graça de Deus em desgraça pessoal por conta de sua crescente resistência. Sabe aquilo que você vai tomando antibiótico e, de repente, você resiste, os germes lá, as bactérias resistem, você vai, quanto mais antibiótico vai vindo, e de repente vai criando uma resistência, vai endurecendo, aquelas bactérias ficam, assim, muito fortes, anti o remédio. Elas ficam anti-remédio. Então, aí é o que aconteceu. Os meios que Deus usa para amolecer o coração e salvar o indivíduo irão, por fim, acabar endurecendo esses corações, caso haja persistente resistência. O sol que derrete a cera também endurece o barro. Né? Então, os judeus aceitam o fato do endurecimento de Faraó, mas não reconhecem que estão fazendo o mesmo. O povo agraciado no Êxodo deixa de ser favorecido quando se desvia da fé de Abraão e segue a incredulidade de Faraó. Deus endurece a quem quer. E ele quer endurecer aqueles que persistentemente endurecem a si mesmo. E ponto final. Foi o caso de Faraó, é o caso de Israel. Nenhum deles nasceu predestinado a ter o coração duro. Jesus chorou, inclusive, por conta do endurecimento do coração de Israel. Israel resistiu ao Espírito Santo, endureceu o próprio coração. Por isso é que é dito, Hebreus 3,15, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como aconteceu ali, no caso de Israel, no passado, nas águas de Meribá e tudo mais. Homens de dura cerviz. Bom, eu já li isso aqui, que é o discurso de Estevão. Dura cerviz, é coração duro, mente dura, embrutecidos, obtusos,
cabeças duras, né? A quem mais é dado, mais é requerido. A exortação abaixo não faria sentido se o endurecimento do coração fosse produto de um decreto imutável de Deus. Concorda comigo? Veja, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se a questão do endurecimento do coração é oriunda de um decreto eterno de Deus, esta exortação é simplesmente descabida. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Só vai endurecer o coração da perspectiva predestinista aqueles que já estão predestinados a não crerem, a terem o coração endurecido. Tal exortação seria de nenhuma valia, não faria o menor sentido, se hoje ouvirdes a sua voz, porque pessoas que estão predestinadas a fechar o seu coração não escutam, de fato, devidamente a voz de Deus, jamais. Não dão ouvidos, não entendem, não compreendem, conforme o ensino calvinista. Não faria sentido Paulo ficar inconformado e triste se a rejeição de Israel fosse uma questão de decretos eternos de Deus. Veja só o que ele diz no capítulo 9, bem no início, versículo 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração pelo quê? Pela rejeição de Israel, pela dureza do coração deles. Mas ele está inconformado com os desígnios e decretos de Deus? Por que ele não se conforma? Deus sabe. Deve ter uma boa razão para isso. Não é não? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Incessante dor no coração pelos decretos eternos de Deus? Que calvinista você conhece que tem isso? Né? Em relação a qualquer povo ou qualquer coisa. Não faz sentido. Paulo não era predestinista. Fosse assim, por que ele oraria, né, e se esforçaria pela salvação dos judeus, como ele o faz, e deixa isso muito claro nesse conjunto, capítulo 9, 10 e 11. E não adiantaria instigar ciúmes através dos gentios para incitar o povo de Israel à conversão, como ele diz lá no capítulo 11. Paulo usa a figura de linguagem de Faraó para retratar Israel. Tem a ver com seu papel histórico como líder da nação egípcia, no conflito com a nação de Israel, e não diz respeito à sua salvação pessoal, embora a gente perceba ali que realmente ele, por conta de toda atitude, está no caminho da perdição individual também, né? Assim como o Faraó, através da dureza de seu coração, serviu como instrumento para o êxodo, aí é muito interessante observar esse paralelo que Paulo faz, produzindo a glória de Deus por toda a terra, assim também a dureza de coração de Israel favoreceu a redenção dos gentios. É só ler o capítulo 11, versículo 11. Paulo está dizendo que foi providencial a dureza do coração de Israel, porque permitiu a salvação em massa dos gentios. É isso que ele está dizendo. Abriu mais a porteira para os gentios. Então, Paulo está dizendo, assim como a rejeição de Faraó produziu um êxodo incrível, maravilhoso, uma abertura do mar e as pragas que caíram em tão grande salvação de Israel, assim também a rejeição de Israel também propicia, no caso, né, a salvação e redenção dos gentios. Capítulo 11, versículo 11. Perguntas a esse respeito? Vou parar por aqui. Vamos parar nesse ponto hoje, tá, gente? Então, se vocês têm pergunta a esse respeito ou qualquer outro, do endurecimento do coração, citando Faraó, questão de Israel e tudo mais. Nenhuma dúvida? Vocês estão assim, ou estão sem dúvida ou estão sem interesse. Ou já entenderam tudo, estão assinando embaixo. Espero que seja a terceira hipótese. Muito bem, pessoal. Podemos então nos encaminhar para o encerramento, visto que o horário já se foi, né? Então, podemos terminar com oração nessa hora. Quem gostaria de orar, pode espontaneamente aí abrir o seu áudio e orar ao Senhor, e assim encerramos a reunião de hoje, a aula de hoje. Eu posso orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento de ensinamento. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos alunos aqui presente, que o Senhor continue abençoando, né, o Bispo Hildo,
derrame paz e saúde sobre nossas vidas. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja junto a todos nós, não permitindo que nenhum de nós venha a desistir deste curso, pois o ensinamento é precioso, o conhecimento é caro, e nós te glorificamos por tudo que você tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Semana que vem damos sequência ao estudo de Romanos capítulo 9. Ainda vamos para o 10, para o 11. Vamos entender tudo isso e tudo mais. Todas as dúvidas tragam. Vamos trocar ideia. Vamos aprofundar no estudo. Deus abençoe. Uma boa noite. Amém. Valeu, pessoal. Bispo, posso dar um recado, Bispo? É verdade. O Minoro tem um recado para todo mundo. Isso. Sobre a semana que vem, tá, pessoal? Dia 4 de 6 de setembro, semana que vem nós não teremos aula, né? Com o Bispo Hildo, nem com o Pastor Bolivar, mas nós temos a Semana Teológica. É verdade. O Seminário Bíblico, tá? Será de 4 a 6 de setembro, das 19h30 às 21 horas, e a presença é obrigatória, tá? Que beleza. Então não haverá Ok. minha aula, então. Fica para outra semana. Deus abençoe, gente. O acesso é o mesmo, né? Obrigada, professor. Boa noite, irmãos. Não, vai mandar o link, não vai, Nós Minoro? vamos mandar o link. Vamos mandar o link, certo? Manda o Isso, link. vamos mandar o link, sim. Ok, obrigada. Boa noite. Deus abençoe. pessoal. Obrigada, Valeu. pastor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Boa noite.